O dia 7 de abril vai ficar na história dos médicos e da saúde suplementar. As entidades médicas nacionais, com o objetivo de alertar a população contra os abusos das empresas de planos de saúde nos honorários médicos, realizaram hoje uma paralisação nacional dos atendimentos. Em Pernambuco, o dia foi de mobilização. O Sindicato dos Médicos de Pernambuco reuniu a categoria e parlamentares em um café da manhã. Em seguida, houve uma coletiva de imprensa. À tarde foi o auge do movimento, quando os médicos, de uma maneira inusitada, resolveram protestar através de um flash mob. Acompanhe agora como foi a mobilização aqui em Pernambuco. Como o Conselho vê essa paralisação nacional? Veja, o Conselho vê como um protesto da classe médica contra os abusos cometidos pelas operadoras de planos de seguro-saúde, contra médicos e contra os usuários do sistema. Na verdade, os médicos estão aviltados em sua remuneração, os planos eles aumentam as mensalidades dos planos e não repassam esse aumento para os honorários médicos. Além disso, cometem abusos na relação no dia a dia, como a interferência nos procedimentos, na autorização de procedimentos, na autorização de exames, isso tudo dificultando o dia a dia do médico. Então nós temos hoje pesquisas mostrando a insatisfação dos médicos com esta relação intermediada e uma insatisfação também e um protesto nesse dia contra a pouca atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem sido omissa em regulamentar de forma adequada os contratos entre os médicos e as operadoras. Como representante do CREMEP na Comissão Estadual de Honorário, há mais ou menos um ano faço essa representação, eu entendo que o CREMEP, assim como todas as entidades médicas estaduais, estão envolvidos com as entidades nacionais, a Comissão Nacional de Honorário Médico, lutando pela classificação brasileira hierarquizada de procedimento, a CBHPM, de forma que seja de fato referência para o nosso trabalho a nível do serviço privado e lutar para que também seja implantado esse reajuste anual que já está na regulamentação da ANS. E esse dia 7 de abril eu entendo como um primeiro passo. A senhora, como vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal do Recife, como é que a senhora avalia esse movimento que é nacional? Esse movimento foi muito importante para regularizar os planos de saúde em todo o Brasil. O que estamos vendo são os planos de saúde aumentando as suas mensalidades e não repassam, não é? Para os médicos, para os serviços de saúde, para os hospitais, a taxa de inflação, as taxas que eles usam para reajustarem os seus usuários. Como é que o senhor está vendo essa paralisação nacional? A gente avalia a princípio de um parecer positivo, né, desse movimento. Todo movimento dessa natureza é justo, né, porque a gente sabe de várias situações que a saúde tem passado e essa categoria é uma categoria também que tem sofrido ao longo dos anos, né, com essa defasagem dos valores que são repassados, né, da falta de estrutura de trabalho que muitas vezes os planos de saúde têm apresentado. Como a associação vê esse movimento? Veja, a Associação Médica de Pernambuco, pela sua própria história, não é, ela tem participado sempre desses movimentos em prol da categoria médica, em prol da melhoria da qualidade da assistência. Então não podia deixar de estar engajada nesse movimento, que é um movimento nacional. E, além de que a própria Associação Médica ela é filiada à Associação Médica Brasileira, que é exatamente uma das que está coordenando esse movimento. Como médico e deputado, como é que o senhor vê essa paralisação? Olha, primeiro nós estamos aqui para prestar solidariedade integral ao movimento dos médicos, né? A categoria, sobretudo os médicos que prestam serviço aos planos de saúde, que é o objeto, o foco desse movimento, vem sendo aviltada, né, desrespeitada pelos empresários do setor de saúde, pelos grandes planos de saúde. Há uma defasagem imensa aí de mais de 10 anos, praticamente sem reajuste, e isso nós não podemos deixar, né, de enxergar e passar para a sociedade o que de fato existe, né? O exercício da medicina tem que ser e deve ser sempre muito valorizado.
Agora existe uma conscientização da categoria de que do jeito que está não pode ficar. Nós vamos ter que tomar decisões, depois desse movimento vamos avaliar, o Sindicato dos Médicos vai puxar uma assembleia, vamos analisar todos os ângulos desse movimento e vamos sentar para negociar com os planos. Esperamos que a população entenda que nós não estamos contra ela, nós estamos lutando por direitos dela também. Os médicos, além de estarem lutando por um direito seu, eles estão também lutando pelo direito da população pernambucana. Uma mobilização relâmpago na praça de alimentação de um empresarial. Em meio a várias pessoas que almoçavam no local, os médicos, ao serem provocados pelo som de um apito, vestiram instantaneamente o jaleco e ficaram de braços cruzados por mais de 1 minuto. Nesse momento, as pessoas que estavam presentes ficaram curiosas com a ação, mas logo entenderam que o ato fazia parte do protesto dos médicos nesse dia. Natália Gadelha para a TV Movimento Médico.